Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de redação? Eu sempre começo desse jeito, né? Fico pensando em outras maneiras de começar. Oi, fofuchos! Vamos para mais uma aula? Gente, essa era uma aula que eu estava tão afim de dar para vocês, tão afim de comentar esse assunto, porque esse assunto é tão relevante. Esse assunto tem tantos desdobramentos interessantes. Olha só. Como nós organizamos o tema? Simples, bem cortadinho, que na verdade ele poderia, se desdobrar em inúmeras outras frases temáticas. Os efeitos da uberização no trabalho. Nós poderíamos falar também das novas relações de trabalho no século XXI, da economia compartilhada, entre tantas outras coisas. Esse tema, resumido dessa maneira, na verdade inclui inúmeros outros subtemas, certo? Vamos primeiro fazer aquela nossa análise, que é uma análise essencial, que é onde a gente entende as palavras-chave, certo? Qual o meu objetivo? Pegar o tema, pegar a canetinha. Eu tô com a canetinha, eu não risco nada aqui. É só para lembrar vocês que quando vocês pegam um tema de redação, vocês precisam riscar as palavras-chave, né? Olhar aquela frase temática que vai estar lá, destacada de alguma maneira, grifar o que é a palavra-chave, começar aquele brainstorm básico para vocês compreenderem do que se trata. Obviamente, lendo os textos de apoio. Jamais desprezem os textos de apoio, viu, meus amores? Porque muitas vezes eles nos salvam. Ah, mas você não disse que a gente não pode copiar? E eu tô mandando copiar? Eu tô dizendo que é para vocês lerem, porque no decorrer da leitura surgiram ideias maravilhosas para vocês fazerem essa redação. Não tenham dúvida, né? Você olha o tema e você diz, Jesus, não sei nada. E aí, de repente, você vai lendo o texto de apoio e vai surgindo uma ideia aqui, uma ideia acolá, pronto. Você já tem até que cortar a ideia de tanta coisa que você pensou. Então, vamos lá. Primeiro, obviamente, a gente tem que pensar sobre o sentido da palavra uberização. E aí, a gente já pensa, eu acredito que a maioria de vocês já começa a pensar em uberização como algo negativo. Mas veja, de acordo com o dicionário, a gente usou o dicionário de Cambridge, a palavra uberização não tem essa conotação negativa que a gente dá o tempo todo, né? Em linhas, muito simples e sintéticas, a uberização é a modificação da entrega de um produto ou de um serviço, ao consumidor, utilizando a tecnologia móvel ou uma plataforma digital. Então é o boom das startups que acontece, desde, vamos colocar assim, lá para o ano 2005, 2006, que forte mesmo, sem dúvida nenhuma, depois do ano 2010. E por que a palavra uberização? Não à toa eu falei o nome, ou eu falei o ano de 2010. O ano de 2010 é o ano que surge a empresa Uber, que surge efetivamente a empresa Uber em São Francisco, nos Estados Unidos. A gigantesca Uber, que é uma empresa que não se assume como empresa de transporte, ela se assume como uma empresa de tecnologia e ela não está errada, porque a Uber não tem um carro. Ela não é dona de nenhum carro. Então, só para falar em linhas muito rápidas, a ideia da Uber surgiu no ano de 2009, em Paris, quando dois norte-americanos estavam lá numa conferência de empreendedorismo e tecnologia. Estava muito frio, eles tinham acabado de vender empresas e faturar muito dinheiro, e eles saíram para pedir um táxi. O táxi demorou pra caramba, tava um frio danado, e eles começaram a pensar como seria simples se eles pudessem ter um aplicativo ali para pedir um carro e esse carro chegar mais rápido, e foi assim que surgiu a Uber no ano seguinte, que hoje é essa empresa gigantesca que nós conhecemos, que está em mais de 500 cidades brasileiras, está em mais ou menos 70 países hoje, enfim, não tenho nem condição de falar os números da Uber, porque realmente são números muito gigantescos. E por que isso é um problema, querida? No braço da Uber foram surgindo inúmeras outras,
Empresas como Airbnb, que não tinha cara de empresa, né? Inclusive elas se chamam startup. E aí eu poderia até parar para discutir esse nome com vocês, mas aí a gente já entraria num outro assunto, então melhor vocês pesquisarem, mas dizem que toda empresa ela passa pela fase do startup, mas enfim. Só para voltar, o Airbnb, aí a gente tem a Rap, a gente tem a 99, meu Deus, não tenho nem condição de falar quantas empresas a gente tem nessa mesma linha. Pois sim, meus amores, onde é que começa o problema? Começa o problema quando eu falo a palavra uberização e vocês já associam uma coisa negativa, porque vocês já leram, ou vocês já ouviram falar, ou vocês já refletiram sobre isso e viram que não era tão bom quanto prometia. Então, o termo uberização hoje se transformou em sinônimo de precarização, tanto do trabalho quanto do trabalhador, ok? Por que isso? Porque essas startups, elas se apresentam única e exclusivamente como fornecedoras de tecnologia. Eu acabei de dizer que a Uber não se assume como uma empresa de transporte de forma alguma. Ela se assume como uma empresa de tecnologia. Então, elas são as fornecedoras da tecnologia para um intermediário do serviço. Tanto que elas chamam o motorista do Uber, o cara que está lá na bicicleta do Uber Eats, ela chama de parceiro. Ela não chama de trabalhador. Eu que vou ficar chamando o tempo inteiro aqui de trabalhador, ela não usa esse nome. Então, quando ela se coloca apenas como intermediadora dessa relação, ela absolutamente não assume nenhuma responsabilidade com esses, aspas, parceiros, ok? Vamos lá, meus amores. Com certeza, essa temática traz temas de apoio, ou textos de apoio, que são textos de apoio muito bom, que já vão conduzindo o raciocínio de vocês. Nesse tema que eu elaborei, assim, que eu escolhi os textos de apoio, obviamente tem a intenção de quem produz o texto de apoio, porque às vezes pelo texto de apoio a gente já vai direcionando a abordagem do aluno, é muito bom que vocês saibam disso, certo? A minha intenção é que o aluno reflita sobre os efeitos negativos. Mas gata, eu posso muito bem fazer um parágrafo falando de efeito positivo e de efeito negativo. Então, só que a gente está em 2020. Se nós estivéssemos lá em 2017, lá em 2018 até 2018, de repente, eu não teria problema nenhum em trabalhar com vocês. Quanta coisa boa está inserida aí nesse tipo de empresa. Hoje, porém, eu fico muito pé atrás de nós fazermos um texto que seja um texto argumentativo, em que a gente precise explorar ideias, argumentar, discutir, e a gente fique falando só sobre coisa boa, porque ao meu ver, e aí é uma coisa, né, muito particular, nós estaremos repetindo os clichês de, sei lá, quase 10 anos atrás, quando essas empresas surgiram e quando elas nos pareciam maravilhosas. Então, veja só, meus amores, no atual momento, o tema muito simples, impactos ou efeitos. Efeitos é o quê? Impacto, consequência. Bonita, mas você não fala que quando o tema é consequência, a gente corre o risco de fazer algo que seja extremamente expositivo? Sim. Mas nesse caso, não. Por que nesse caso não? Porque quando você vai pensar em efeito gerado pela uberização, você se obriga a discutir esses efeitos, a provar que esses efeitos de fato existem. Então a sua opinião, a sua discussão, a sua crítica está impressa em cada parágrafo no qual você vai analisar os efeitos da uberização, ok? Então, como eu disse a vocês, vocês até poderiam escolher trabalhar os efeitos positivos. No ano passado eu fiz um tema em que permitia se trabalhar os efeitos positivos. Mas esse ano eu realmente não me sinto confortável de trabalhar, porque eu acho que a gente vai estar repetindo coisas com as quais a gente não concorda e nas quais nós não acreditamos. A gente olha a realidade e a gente vê que não é verdade, certo? Então vamos lá. Dentre os pontos que eu destaco para a gente trabalhar,
Eu até utilizei um eufemismo, flexibilização é um eufemismo das relações trabalhistas, porque flexibilizar dá uma ideia até bacana, e o que a gente percebe hoje é que não existe essa flexibilização, existe uma imposição, uma completa ausência, né, de falta de leis, e isso obviamente, uma completa ausência de leis, gente, só eu mesmo. Isso obviamente vai deixar o indivíduo completamente desprotegido, inclusive eu vou citar exemplos para vocês, e a precarização, e eu nem estou falando do trabalho, eu estou falando do indivíduo, porque nessas plataformas ele se torna completamente descartável. Bateu o carro, ok, tchau. Demorou para atender, ok, é desligado do aplicativo. E por aí vai. Em vários setores que não apenas esse dos aplicativos, porque às vezes a gente fica com essa mentalidade de que só motorista da Uber, só o entregador do Rap, ou do iFood, ou do Uber Eats, só isso, ou o Airbnb, só isso que é trabalho precarizado. E a gente vai observar que não, que a situação ela está muito mais ampla e ela pode inclusive englobar, lamentavelmente, muitos de vocês no futuro. Ok, meus amores, dicas para a introdução, certo? Vejamos. Temos várias. Titia sempre tenta resumir em 3, dar 3 dicas, porque senão a minha aula, que geralmente já é longa, porque né, não sou youtuber, não consigo dessas dicas de temas né, super rápido. Eu sempre coloco 3, mas sempre na aula online eu dou mais dicas, mas vamos lá. E aqui eu coloquei um slide só com dicas que vocês podem usar também. Veja, uma primeira dica é um documentário que vocês podem achar no site, no site da Globo News, que se chama Gig, a Uberização do Trabalho. Esse documentário foi feito por brasileiros, mas ele fala da uberização no mundo inteiro. É um documentário interessantíssimo. Ele vai mostrar como esse trabalho, que é mediado por aplicativo, por plataformas digitais, cresce absurdamente no mundo todo. E, obviamente, à medida que ele vai apresentando a situação, ele vai apresentando histórias reais nas quais a gente percebe o, aspas, massacre pelo qual passa inúmeros trabalhadores que são chamados de parceiros por esse aplicativo. Então, são empresas do século XXI, obviamente empresas 100% digitais. Inclusive, imagine você falar assim, eu quero falar com seu chefe, o motorista do Uber, ele vai olhar para sua cara assim, tá, né? Nem ele consegue falar com o chefe dele. Então, obviamente, são empresas do século XXI, mas que oferecem uma condição de trabalho do século XIX, de exploração absurda, sem regras e sem leis. Ok. Segunda dica, um cara sobre o qual a gente vai falar bastante hoje, que é o senhor Ricardo Antunes. Adoraria, se vocês tivessem oportunidade e tempo, que vocês procurassem algumas entrevistas dele no YouTube. Um senhor que é professor de Sociologia do Trabalho na Unicamp, escreveu um livro incrível chamado O Privilégio da Servidão. Inclusive, uma ex-aluna, amiga querida, que eu adoro, Marina Menezes, que há um tempo, acho que foi 2018 ou início de 2019, ela colocou esse livro nos stories dela no Instagram. Eu fui lá, printei e consegui o livro e fiquei assim completamente fascinada pelo trabalho do Dr. Ricardo Antunes. É incrível, ele é um senhor assim maravilhoso, com uma facilidade de expressar o estudo, a informação dele incrível. Abriu minha cabeça assim para uma série de coisas, acho que vocês gostariam. E tem uma frase dele que eu acho muito interessante, que dá para a gente começar esse texto, em que ele diz o seguinte: o trabalho que estrutura o capital, a grana, desestrutura a humanidade. E o que nós estamos vendo hoje é um trabalho que ele é voltado para a estruturação do capital. Inclusive, alguns autores, como o indiano Aaron
Sarararajunda, um nome super difícil, o segundo sobrenome dele, já fala de novas modalidades de capitalismo, que ele fala do capitalismo da multidão. É claro que isso, né, a gente ainda vai precisar de tempo para poder mostrar se isso vai ser verdade, se isso vai se confirmar ou não, mas a grande questão é que essas empresas estão voltadas a quê, gente? Ao lucro de quem? Delas. Não é o motorista do Uber que está ganhando, não é o cara que pedala não sei quantos quilômetros por dia numa cidade, debaixo do sol, na chuva, sem nenhum direito, se ele cair, se machucar, ele que se lasque. Não são essas pessoas que estão ganhando dinheiro. Quem está ganhando dinheiro é quem está atrás dela. Não são as mulheres que estão em fábricas lá em Bangladesh, em Taiwan e tantos lugares no mundo, por trás de máquinas de costura, costurando não sei quantas peças por dia, ganhando um valor assim mínimo, né? Tem um documentário muito bom chamado The True Cost, que vocês podem assistir, mostrando isso. Não são essas pessoas que estão se enchendo de dinheiro, então é o capital, né? Aí o que a gente tem? O trabalho, ele vai se estruturando em torno do dinheiro e não em torno da pessoa. E aí, obviamente, que o ser humano, ele sai derrotado dessa questão, né? E quando a gente traz isso para o Brasil, inclusive um outro tipo de introdução que vocês podem utilizar. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente percebe que a relação do brasileiro com o trabalho sempre foi uma relação de muita falta de empatia, eu vou colocar assim. Depois de quase 4 séculos de escravidão, o Brasil teve toda a chance de pegar aquela mão de obra que era escrava e capitalizar aquela mão de obra e salariar aquela mão de obra. O Brasil não fez isso. O Brasil preferiu os grupos de italianos, etc., japoneses, que estavam chegando aqui no país para pagar, né, qualquer coisa sem nenhum direito. E até hoje, quando a gente fala sobre direito do trabalhador, muita gente se coça e pensa que direito é privilégio. Não, gente, direito não é privilégio. Férias são privilégio. Não, férias são necessárias, né? Enfim, claro que a gente considera que deveria haver uma reforma na CLT de tanto tempo, mas não a reforma que foi feita no Brasil, né, no ano 2018. Mas enfim, voltando, a última dica, meus amores, aqui é um livro de um economista chamado Klaus Schwab, super conhecido, super respeitado. Ele é um dos fundadores do Fórum Mundial e ele chama esse momento que nós estamos vivendo em quarta revolução industrial. Inclusive ele usa um termo chamado Indústria 4.0. Não sei se ele é o inventor desse termo, mas obviamente que é um livro no qual ele aborda todas as vantagens dessa quarta revolução industrial, dessa indústria 4.0, ele mostra que houve uma fusão, né, dos meios físico, digital, biológico, que a gente vai precisar repensar como tudo isso se reflete nos países, até por conta das grandes desigualdades que existem, como isso vai criar valor, e obviamente ele deve estar se referindo a valores monetários, mas também o que significa ser humano. Lembra que esse cara também fala da internet das coisas, aquele assunto, né, que mostra quando a tecnologia conversa com a tecnologia, uma máquina dá ordem para outra máquina, então nem esse mediador humano aí nós teríamos mais, enfim. E é nesse contexto, né, de quarta revolução industrial, de indústria 4.0, que surge e se desenvolve largamente o trabalho uberizado. E aí vocês podem fazer, né, nesse modelo aqui, a síntese ainda na introdução dos pontos que vocês vão discutir no desenvolvimento, ou seja, os efeitos dessa uberização, vocês podem apresentar de uma maneira bem resumida na introdução para poder discuti-los no desenvolvimento. Lembra que isso, né, essa organização do texto que a gente chama de quê? Plano de texto, ou projeto de texto, isso vai pontuar na competência 3. Ok, meus lindos? Então vamos para o primeiro ponto que nós falamos.
Uma das primeiras, um dos efeitos mais nocivos que nós temos aí, meus amores, é a total ausência de legislação. Mas você falou flexibilização, é porque eu penso que em vários países do mundo a gente já tem com legislações mais avançadas do que a nossa com relação à uberização, a esse trabalho que é quase sempre, a essas empresas que são 100% digitais, nós já temos regras. E já temos muitas regras. No Brasil, acredito que precisemos dessas regras com a maior urgência, para que não haja, né, as explorações que nós estamos vendo aí constantemente. Então, primeiro, vocês podem desenvolver essa ideia da ausência de leis usando a seguinte questão. Por que nós não tínhamos leis? Porque quando essas empresas surgiram, elas surgiram com a ideia super positiva, otimista, de que era uma nova era do consumo. Nós estávamos inaugurando um novo momento do consumo, a chamada economia compartilhada. Eu não preciso mais comprar um carro. Eu posso muito bem utilizar os serviços da empresa Uber, que vai me cobrar baratíssimo, que vai ter carro toda hora ali no aplicativo. Para que eu preciso comprar um carro? Eu não preciso mais comprar uma bicicleta. Eu quero andar na orla de bicicleta, quero andar num parque de bicicleta, eu vou lá, alugo uma bicicleta do Itaú ou de tantas outras empresas, enfim. Eu não preciso mais nem de uma furadeira, porque já existem aplicativos em que a gente compartilha até isso. Nossa, que bacana! Então eu estou trocando, né, aquela ideia da compra, da posse, pela ideia do simples uso. E em que isso vai refletir? Benefícios para o meio ambiente. Isso sem falar na questão da burocracia. Eu não preciso mais ligar, fazer cadastro em hotel, chegar lá, preencher fichas e fichas e fichas. Não. Airbnb está aí para isso. Eu entro em contato com o proprietário da casa, do apartamento, alugo, vou, fico e tal, ele deixa chocolatinho para mim, tudo lindo, pago super pouco. A gente não pensou lá atrás nas consequências negativas, porque às vezes o indivíduo, né, a gente tem esse otimismo mesmo de que as coisas vão mudar para melhor. Por trás da empresa Uber tem uma empresa super capitalista que quer dinheiro. Então, esse trabalhador que doa horas e horas e horas do trabalho dele, se ele adoecer, ele não vai receber. Se ele bater o carro, ele que se vire para pagar. Se qualquer problema que ocorre, é você que resolve. Mas ele precisa dar, a cada corrida, ele precisa dar um valor específico, uma porcentagem específica para a Uber. E ele não pode se rebelar contra a empresa, não pode ficar recusando muita corrida, porque senão ele é bloqueado do aplicativo. Então, meus amores, é balela aquela história de seja você o dono do seu negócio, você é um empresário, você é um microempreendedor. Empreendedor de quê? Se de fato essas empresas fossem tão bacanas assim, vocês já imaginaram a fila de pessoas que iam querer trabalhar nelas? Aí voltando a falar do Airbnb, só para não deixar em aberto, e várias cidades no planeta, né? A gente tem Barcelona, Paris, já tem uma série de regras para o Airbnb, inclusive em Barcelona, eu acho que foi em Barcelona mesmo, protestos seríssimos contra o Airbnb. Por quê? Enche os bares, os bairros que eram bairros antigos, tradicionais, em que as pessoas pagavam um preço devido pelas coisas de turismo, de turista, eleva o preço, vem a questão da gentrificação, a questão do meio ambiente, do lixo, daqueles lugares que eram lugares mais cuidados, menos visitados e as pessoas vão, enfim. Elas enchem de gente e aí você tem uma depreciação desses ambientes, enfim.
tanta coisa negativa que acontece, para não dizer que temos sérios problemas relacionados a assédio sexual, tanto Uber quanto Airbnb, mas não se esqueçam de um caso que não é tão antigo, acho que foi de 2019, de uma família brasileira que morreu por conta de um vazamento de gás, acho que em Santiago, no Chile. Eles haviam alugado o apartamento pelo Airbnb. Quem vai se responsabilizar é o dono do apartamento ou é a empresa? Pela morte dessas pessoas. Então veja, para a empresa é muito bacana. Ela só tem lucro. Ela só tem lucro. E aí a gente vai pensar. E o trabalhador, que ele é chamado de parceiro, né? Existe essa ilusão. Ele é parceiro, ele faz seu próprio horário, ele é dono do próprio negócio. Com certeza, em 2010, em 2012, em 2014, quando a Uber chegou no Brasil, com certeza os motoristas ganharam dinheiro. Mas hoje, meus amores, hoje a possibilidade de ganhar dinheiro trabalhando pouco é remotíssima. Vejam que eles só ganham quando eles fazem a corrida, quando eles apertam o botãozinho lá que eles começaram a fazer a corrida. O tempo que eles estão parados esperando, né, que chegue a corrida, eles não ganham nada disso. Então não tem contrapartida nenhuma da empresa que não seja dar a eles uma marca para que eles possam se associar e utilizar. Então as empresas não correm risco e os riscos ficam com o chamado infoproletariado. Vejam vocês que é um nome novo também e se refere a alta intensidade de trabalho, sem dúvida nenhuma, pouca criatividade, são trabalhos mecânicos que exigem muitas vezes o trabalho braçal. Vocês imaginam quantos quilômetros um garoto e às vezes pessoas bem mais velhas trabalham, pedalam por dia e quanto eles ganham por esse esforço que eles fazem, que é físico, para a gente refletir. Pouca capacidade de controle, porque eles não podem controlar nem para onde vão, nem quando vão, e, obviamente, nenhuma estabilidade no futuro. E aí vocês poderiam, porque sempre tem aqueles alunos que falam, mas a legislação trabalhista brasileira é paternalista demais. Se houver uma legislação relacionada a isso, muda completamente a configuração desses trabalhos. Não precisa uma legislação igual à legislação que a gente tinha. Basta que haja uma legislação. Isso é um respeito que a gente precisa ter com o indivíduo. E quando vocês pararem para pensar para que servem as leis trabalhistas? Para proteger todos os trabalhadores da exploração. E quando a gente fala isso, vocês vão, no próximo slide eu vou me referir a outras profissões que também são profissões que estão passando pelo processo de uberização e isso tende a crescer nas próximas décadas. Por que existe um valor salarial chamado mínimo? É importante a gente pensar nisso, isso exige de nós uma certa empatia. O nosso segundo argumento, meus amores, é a precarização do trabalhador. O trabalhador, ele se torna uma peça extremamente descartável desse processo. Vocês ainda veem hoje pessoas que trabalham em empresas particulares, que são funcionários, que estão lá há 30 anos, há mais do que isso. Daqui a alguns anos, essa possibilidade vai ser remotíssima. E isso não é legal. Uberização. Uma vez uma aluna me perguntou, eu poderia falar de terceirização? Terceirização de todas as atividades foi algo que passou na reforma trabalhista entre os anos 2017 e 2018. 2018 que se consolidou, né, a reforma trabalhista. Então, o que a gente tem? Aliás, 2019, com a justificativa de que ia gerar muito emprego. Olha o tamanho do desemprego. Mas é porque a gente está num período de pandemia. Não. Muito antes disso, olha o tamanho do desemprego no Brasil. E isso vai gerar crescimento econômico. Preciso perguntar para vocês onde que a gente está. Então essas balelas realmente elas são contadas e eu não sei se elas são contadas por maldade ou se elas são contadas por ingenuidade, mas enfim. Vamos lá, precarização do trabalhador. Meus amigos, você vai dizer, você tá brava? Não tô não, é porque assim eu sou
muito sentimental quando eu vejo essas situações assim, quando eu vejo que as pessoas sofrem para que elas ganhem tão pouco. Intensas jornadas de trabalho, não é? Sem descanso, trabalho intermitente, trabalho inseguro. Aí vamos lá, intensas jornadas de trabalho, por quê? Isso eu posso falar até da condição do professor. Se o professor trabalha numa escola só, obviamente que ele não vai conseguir uma remuneração suficiente para ele dar conta de todas as despesas dele. Ele precisa de 2, 3, 4, 5, às vezes 6 empregos para ele dar conta disso. Então, intensas jornadas de trabalho, sem descanso, porque você hoje tem um celular que tem uma coisa chamada WhatsApp e grupos de trabalho. Então, o seu trabalho, na maioria dos trabalhos, aí os papais, as mamães de vocês podem falar isso, atestar isso, os trabalhos hoje se transformaram em uma parte, né, o trabalho físico ali, e outra parte o trabalho digital, porque você é convocado para reunião, você é cobrado por uma série de coisas via WhatsApp, independente da hora, independente do dia, enfim. Trabalho intermitente, isso, gente, já existe há muito tempo. Inclusive, eu não sei se a Inglaterra e a Itália acabaram com isso. Na Inglaterra chamava 0 hora ou alguma coisa do gênero. E esse trabalho intermitente eu não vou usar o trabalhador de aplicativo, eu vou usar um médico, por exemplo. Um médico que está em início de carreira, que não tem uma clínica, que não tem um pai, um avô que tem uma clínica na qual ele possa trabalhar, ou um hospital na qual ele possa trabalhar, esse médico tem um trabalho intermitente. Ele não passou no concurso, ele não é contratado daquilo ali, ele trabalha para 2, 3 planos de saúde, ele atende num lugar num dia, no outro lugar no outro dia, dá plantão em outro lugar no outro dia. Obviamente que a gente sabe que o médico ele vai ter sempre, por enquanto, ele vai ter o emprego dele ali, sem dúvida nenhuma. Mas o quanto que isso vai deixá-lo completamente exausto, exaurido. Não à toa que a gente fala da síndrome de burnout, né? Que atinge demais os profissionais de saúde. Poderíamos falar também dos advogados. Eu estou dizendo médico e advogado para mostrar para vocês que essa uberização ela vem atingindo inúmeras profissões. Não é só aquela profissão ou aquela classe, né, mais baixa, aquela profissão que nunca teve um status, né, como é o caso do motorista, que nunca teve um status, tem a super importância e relevância, mas nunca teve um status. Acho que vocês perceberam, entendem o que eu estou falando. E aí esse trabalho intermitente, né, porque é um trabalho que não é fixo, eu não sei quando eu vou ser chamado, eu posso ser chamado a qualquer momento. Esse trabalho intermitente é muito complicado, porque veja, a reforma da Previdência, eu não vou falar nem da trabalhista, a reforma da Previdência você vai trabalhar 40 anos. Cara, você mesmo paga seus impostos, meu amor. Como é, meu amor, que eu posso pagar meus impostos se eu não sei se eu vou ter trabalho todos os meses para bancar os meus impostos, para eu me aposentar lá na frente? Enfim, exposição a riscos multidimensionais, porque são riscos à saúde, à questão física, né? Quando eu penso, por exemplo, no entregador, ele pode ser atropelado, ele pode sofrer um acidente, são riscos à saúde mental. Tem até uma frase recente que circulou aí na internet, que é assim: eu entrego comida o tempo inteiro com o estômago roncando de fome. Gente, pelo amor de Deus, como é que eu não vou ter empatia com isso? Como é que eu não vou me colocar no lugar dessa pessoa? Carrego comida nas costas, mas estou com fome, né? Não tem como comer. Enfim, subordinado a avaliações constantes, porque inteligentemente, como esses aplicativos fazem, eles colocam pra gente avaliar, avalie sua corrida com fulano de tal, avalie sua corrida com fulano de tal. E aí qualquer coisinha que me desagradar, eu vou lá e avaliação negativa nessa pessoa. Enfim, isso pode deixar o indivíduo extremamente inseguro, preocupado, enfim. E devido aí vem o grande ponto. Bonita, mas é melhor as pessoas estarem trabalhando nisso do que estarem sem trabalho algum. Não, é melhor as pessoas estarem trabalhando com dignidade. É melhor as pessoas estarem trabalhando com dignidade.
Eu não quero esse trabalho para mim porque eu aceito esse trabalho para os outros. Porque eu vou falar, melhor estar trabalhando do que estar sem nada. Melhor eu ter um trabalho que me dê dignidade. Isso é o mínimo que a gente pode exigir para a gente e para as demais pessoas. Então vamos parar com esse discurso, né, de é melhor isso, com o privilégio da servidão. As pessoas se submetem a esse tipo de trabalho, obviamente, para elas terem uma renda por causa do gigantesco, né, desemprego que existe no país hoje. Obviamente, se as pessoas pudessem escolher, elas não se submeteriam a isso. Ok, meus amores, agora vamos para os repertórios, certo? Titia promete que vai ser mais ou menos rápida. Primeiro, o Privilégio da Servidão, que é o livro do Ricardo Antunes e que tem várias resenhas dele e que tem programas de televisão com ele, assim, muito legais, em que ele fala sobre o livro, sociólogo do trabalho, professor da Unicamp, né, um senhor incrível, acho que ele é professor convidado de universidade italiana também. E nesse livro, inclusive, é curioso ele contar que o que deu nome ao livro, Privilégio da Servidão, foi uma frase do Albert Camus, que é o francês, o escritor francês, em que o Camus usa essa expressão, né, que é o privilégio da servidão. E ele, refletindo sobre isso, achou maravilhosa, colocou o nome do livro. Nesse livro, meus amores, ele faz uma apresentação, ele faz uma análise interessantíssima sobre esse momento que nós estamos vivendo. Ele mostra a precarização do trabalho, o adoecimento das pessoas, ele fala sobre esses trabalhos de aplicativo, sobre a desregulamentação, o assédio de todas as maneiras que essas pessoas sofrem e, por fim, o nome do livro é O Privilégio da Servidão, ou seja, eu ainda tenho que me sentir privilegiado porque tenho um trabalho. Mas veja, servidão, a ideia de servo, né, que é uma ideia tão antiga, é uma ideia tão Idade Média. Não, nós não podemos pensar que em 2020, quando a gente imaginava que a gente teria carros voadores, né, são meninos pedalando mais de 100 quilômetros, muito mais de 100 quilômetros, debaixo de sol, de chuva, para ganhar míseros reais. Não. A gente fala, ironicamente, o privilégio da servidão. Ou uma outra dica, é um livro do Guy Stendhal chamado Precariado, a nova classe perigosa. Precariado. E aí vocês já vão entender que está juntando aí duas palavrinhas, né? Proletariado e precário, né? Precário e proletariado. Precariado. Olha que interessante. E ele fala exatamente dessa classe que ele considera emergente, porque é uma classe que vem crescendo cada vez mais, que é uma classe forçada a aceitar uma vida sem uma identidade ocupacional, porque, por exemplo, às vezes você pega um Uber e você descobre que aquele cara é engenheiro, e você descobre que aquele cara tem outra profissão e que ele está ali naquele momento porque ele está desempregado. Então é a instabilidade, né, do que ele é, da identidade dele de fato. Aceitar esses empregos instáveis, sem identidade, tendo que fazer serviços que na verdade não são trabalho, não estão dando a essas pessoas dignidade. Então os trabalhadores estão sendo explorados fora de um emprego, porque o emprego deveria me dar segurança, dignidade e estabilidade, que é o que todos nós queremos, ok? Então é muito interessante o precariado do Guy Stendhal. E aí eu coloquei, dessa feita com vocês, coloquei os chamados repertórios práticos, né? A gente vem falando o tempo inteiro basicamente de repertório teórico e eu acho interessante a gente falar de repertório prático. Dessa vez eu citei a parada, o break, né, dos aplicativos, que já aconteceu 2 vezes, né, nesses últimos tempos, e parece que finalmente esse grupo acordou, né? Vocês vão observar que o Twitter sobem essas hashtags, especialmente no Twitter, mostrando pra gente que a gente não pode ser conivente com isso. O brasileiro ama coisa barata,
Quanto mais barato, melhor. Inclusive, a gente ama pechinchar, mas isso não é bom até certo ponto. Porque quanto custou essa blusa que eu estou usando? Se ela custou um preço muito, muito, muito baixo, ou ela é muito ruim, ou o tecido dela é muito ruim, o material dela é muito ruim, e eu vou jogar dinheiro fora, porque vai perder ligeirinho, ou o custo de produção dela foi muito baixo. Então, quando eles chamam pra gente fazer o boicote aos aplicativos, eu acho essencial que a gente faça. Também está nas nossas mãos mudar isso. Quando há uma denúncia confirmada de uma empresa que está trabalhando com um trabalho similar à escravidão, seja marca de roupa, etc. e tal, a gente precisa tomar vergonha na cara e não comprar mais daquela marca, gente. Porque igual aquela, tem um monte oferecendo produto com muito mais cuidado com quem está por trás. E aí vou até dar o exemplo do Emicida. Nesses dias aí o Emicida estava no programa Roda Viva. Quem não assistiu a essa entrevista, assista. E aí fizeram a pergunta para ele, mas por que sua marca vende as roupas, moletom, etc., essas roupas tão caras? O Emicida foi na lata. Tão caras por quê? Primeiro, obviamente, ele falou da questão da favela, né, da periferia, do fato de ele ser preto. Por que ele não pode vender roupa cara? E ele chegou num ponto importantíssimo, porque eu preciso pagar bem a quem costura as minhas roupas, porque quem costura as roupas que a gente vende recebe o suficiente para pagar uma escola para um filho, para pagar o curso de inglês, senta na primeira fila do desfile, é valorizado. Não tem como você vender um produto tão barato se você remunerar bem toda a cadeia produtiva que está por trás dele. Então, às vezes a gente precisa aprender a consumir consciente, que é consumir com qualidade, não é? E consumir pagando de maneira justa. Pagar caro demais não é bom e pagar barato demais a gente também precisa refletir sobre o que está por trás desse produto que a gente está pagando barato demais. Pois sim, aí tem um textinho falando que foi o break dos aplicativos e dados do IBGE, meus amores, que mostram a situação dramática do Brasil. É importante mostrar que esses dados foram do primeiro trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro, março de 2020, né, antes da pandemia. Vamos imaginar o que teremos lá na frente. E olhe, eram quase 13 milhões de desempregados no Brasil, 40% dos trabalhadores na informalidade, sem contar o desalento. O que é desalento? São essas pessoas que pararam de procurar emprego. Elas perderam as esperanças. Se essas pessoas estivessem dentro desse número, com certeza o número seria ainda mais alto. Ok, aqui dica sobre as quais não vou falar, porque senão a gente vai ficar até amanhã. E aí, quais mais repertórios posso utilizar? Só sem falar por alto, né? Karl Marx, Mais-Valia, Alienação, o Byung-Chul Han, né? Sempre tô com esse livrinho dando uma olhadinha e tal. A Sociedade do Cansaço, as músicas, Construção do Chico Buarque, Cidadão do Zé Ramalho. Tá vendo esse edifício, moço? Eu ajudei a construir. Tão incrível. Filmes e documentários a gente tem. Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. A gente tem Parasita, o ganhador do Oscar. A gente tem Indústria Americana, um documentário bem bacana, né? Que também acho que ganhou o Oscar. Que Horas Ela Volta, aquele filme com meu Deus, esqueci o nome dela, eu não acredito, Jesus. Regina Casé, perdão. E que fez tanto sucesso, né, especialmente fora do Brasil, porque o povo achava que era ficção, que não podia haver uma pessoa que arrumava a sua cama e que te entregava água. Como assim? Não é você que arruma a sua própria cama? Como isso pode acontecer? Aliás, simboliza muito bem a relação, né, de olhar por cima que a classe média brasileira, não, eu nem vou falar da classe alta, tem com o trabalho, não é? O Brasil deve ser um dos únicos países do mundo que ainda se constrói apartamentos com quartinho de empregada.
Gente, isso é de uma crueldade, isso é um resquício, isso é uma herança da escravidão. O quartinho da empregada é nos fundos, mas que tem essa relação familiar da qual o Sérgio Buarque de Holanda fala, né, do homem cordial, essa relação pseudo-carinhosa é da família e dorme lá. É da família estar com você sábado, domingo, é da família e você ficar revoltado porque tem que pagar um salário mínimo e assinar a carteira, né? Vejam vocês o quanto que as pessoas reclamaram quando teve a PEC das domésticas, enfim. É o The True Cost, que eu falei para vocês, que é um documentário, e livros aí que a gente também pode usar, né? A distopia com essa utopia maluca da tecnologia do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Talvez esse livro nunca tenha sido tão atual. Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, para mostrar essas relações. E finalmente, meus amores, fechamos. Eu coloquei basicamente assim, né? Governo Federal, Ministério do Trabalho e do Emprego, que até foi extinto, tá, gente? Eu li recentemente sobre essa extinção e aí já tinha colocado, mas enfim, vocês poderiam colocar até os ressurgimentos dele. E o que? O que fazer? O governo federal poderia ser, né, utilizando o Ministério, eu acho que é o da Economia, o Ministério da Justiça, não sei quais são os ministérios responsáveis pela pasta do trabalho hoje, exigir a autorregulamentação ou criar uma legislação específica para essas startups, para esse tipo de empresa. A autorregulamentação é que elas mesmas se regulem, né? E o governo aprove essa autorregulamentação, ou que a Câmara, né, que o Congresso crie leis específicas, que obviamente não precisam ser né, idênticas à CLT. Como? A autorregulamentação por meio da própria empresa, né, ao criar uma rede de seguridade social. Essa seguridade social que envolvesse principalmente um seguro laboral em caso de acidentes, em caso de doença, é fundamental, ou que fornecesse uma renda mínima a essas pessoas quando elas não pudessem produzir. De alguma maneira elas não pudessem trabalhar, com o objetivo, obviamente, de evitar abuso, né, de diminuir essa precarização, dar um mínimo de proteção a esse trabalhador. Não é legal a gente começar a acreditar que algumas pessoas estão nas classes aí de sub-pessoas e elas não merecem, né, ganhar bem. Enfim, existe essa necessidade urgente aí de uma política de regulamentação. Só lembra que o Ministério do Trabalho e do Emprego foi extinto, certo? Tal qual o Ministério da Cultura. Pois sim, meus amores, terminamos a nossa aula e eu penso também que nós, né, sociedade, temos um papel muito relevante nisso aí, que é da gente abraçar essas pessoas, da gente dar a mão a essas pessoas, porque a precarização, ela vai chegar em várias esferas e quem sabe não vai chegar na sua. Então eu tenho que olhar para o outro e eu tenho que querer o bem dele tal qual eu quero o meu, né? Isso é o mínimo que a gente veio fazer aqui nesse planeta. Ok, lindezas, beijos, se cuidem. Desculpa a aula longa, mas vocês sabem que titia é assim, né? Façam uma redação maravilhosa. Tchauzinho.